O Salmo 110, versículos 1 e 5, diz que Jeová disse para o Senhor: assenta-te à minha direita. Nós cristãos sabemos que Jesus está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Existe um trono no céu. Nesse trono está o Pai, está o Filho. Pastor, mas e a pessoa do Espírito Santo? Por que não fala aqui? Ora, vamos raciocinar juntos. Se há um trono, o Senhor Deus está sentado aqui no trono. Jesus está em que lugar do trono, queridos? Apocalipse 7,17. À direita do Pai e no centro do trono. Então, no trono, o Pai está aqui e Jesus está no centro do trono. Isso quer dizer, obviamente, que há uma outra pessoa ao lado. Porque se só estivesse Jesus, Deus o Filho e Deus o Pai no trono, como é que a Bíblia poderia dizer que quem está no centro é Jesus? Para Jesus estar no centro, quer dizer o quê? Que há pelo menos uma pessoa de cada lado. Quem são essas pessoas, queridos? Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. Um trono para a Santíssima Trindade. Um trono para Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Êxodo 3, os versículos 13 a 16. O Senhor Deus revelou-se a Moisés através de uma sarça ardente. A sarça ardia, mas não se consumia. Estava ali o fogo, mas a sarça não era consumida pelo fogo. Deus disse: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você pisa é terra santa. Moisés tirou as sandálias. E Deus então apresentou o plano para Moisés, como iria tirar o povo do cativeiro do Egito. E mandou Moisés de volta para o Egito. Depois de 40 anos que eles estavam no deserto ali. Volta para o Egito. Aí Moisés disse: mas Senhor, se eu voltar para o povo lá, dizendo que Deus me mandou, eles vão perguntar o nome desse Deus. E eu vou dizer o quê? Em outras palavras, Moisés perguntou para Deus qual era o seu nome. E o Senhor Deus disse: eu sou o que sou. Você vai dizer o seguinte: o eu sou me enviou a vós. Então Deus disse: eu sou o que sou. Em João 8, os versículos 58 e 59, havia um questionamento. Os judeus estavam discutindo a respeito da pessoa de Cristo, se era o Messias ou não. E começaram a falar sobre Abraão e tal. E Jesus, citando Abraão, falava de Abraão como se fosse uma pessoa íntima. E os judeus, opositores a Cristo, ficaram confusos e disseram o seguinte: mas espera um pouco, não tens 50 anos e falas de Abraão como se tivesse conhecido Abraão? Aí Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí os judeus pegaram pedras para o quê? Apedrejá-lo. Vejam bem. A concordância verbal, se o Senhor Jesus queria simplesmente dizer que era mais velho que Abraão, deveria ser a seguinte: antes que Abraão existisse, eu era. Mas não foi isso que ele falou, não. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus, porque entenderam que Jesus estava claramente dizendo que era Deus. Numa outra ocasião, Marcos no capítulo 10, João 10, discutindo a respeito da pessoa de Cristo, eu voltei aqui errado, em João 10, os versículos 30 a 33, em meio à discussão, Jesus disse: eu e o Pai somos um. E nessa mesma discussão, no mesmo contexto, Jesus disse: olha, mas por que obra vocês me condenam? O que eu fiz de mal? O que eu fiz de errado? Por que obra vocês me condenam? E os judeus disseram: não, nós não condenamos você por obras. Nós estamos te condenando porque, sendo tu homem, fazes a ti mesmo de Deus. Então vejam, os judeus entenderam que Jesus explicitamente dizia que era Deus. E chegou a dizer: eu e o Pai somos um. É interessante que a ideia desse texto, muitos de nós não captamos.
há uma explicação que em parte é correta, mas que não explica o texto na essência. Não, é que Deus e o Pai, eles são um em pensamento, em propósito. Está correto isso. Mas a ideia aqui é a seguinte, queridos. Jesus disse, eu e o Pai somos o mesmo. Em uma outra ocasião, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Cristo, mas Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e vocês ainda não me conheceram. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos o mesmo. Eu e o Pai somos um. João 1,18. Então, há duas hipóteses. Ou Jesus era completamente louco, ou ele era realmente Deus. Porque Jesus explicitamente dizia que era Deus. Quando pessoas se ajoelharam diante de anjos, os anjos não aceitaram a adoração. Quando pessoas se ajoelharam diante dos apóstolos, por exemplo, esses não aceitaram a adoração. Mas quando as pessoas se ajoelhavam aos pés de Cristo, ele aceitava a adoração. Porque ele é quem? Deus. João 1,18. As testemunhas de Jeová traduziram esse texto como monogenes huios, filho único. Mas no original está monogenes theos, Deus único. Então a tradução correta para João 1,18 é a seguinte: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus o Pai ninguém viu. O Deus Filho, esse revelou Deus o Pai. O Deus unigênito, o Deus único, Cristo Jesus, revelou o Deus único Pai. Entenderam? Não é monogenes huios, não é filho único aqui nesse texto. É Deus unigênito. Estudamos ontem a doutrina da revelação. Como Deus estava através de uma pesada cortina e ele se revelou. E a maior revelação da Trindade é a pessoa de Cristo Jesus, que encarnou, se fez homem e veio a esse mundo. Último bloco, para encerrarmos o estudo dessa noite. A deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E é uma pessoa divina, queridos. O Espírito Santo é Deus. É uma pessoa. Anote os textos. Romanos 8, 27. João 14, 26. João 16, o versículo 8. João 16, o versículo 13. Efésios 4, o versículo 30. Apocalipse 22, o versículo 17. Esses textos ensinam que o Espírito Santo ouve, fala, intercede. O Espírito Santo pode ser entristecido. O pronome pessoal é usado em relação à pessoa do Espírito Santo. Jesus disse: quando eu for, quando eu for, o outro Consolador será enviado. Enviarei um outro Consolador da parte de meu Pai, que não falará de si mesmo, mas falará tudo que tiver o quê? Ouvido, e vos anunciará todas as coisas. Então está claro, queridos, que o Espírito Santo é uma pessoa. Romanos 8, 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então, o Espírito Santo, ele tem vontade, ele intercede, ele tem mente. É uma pessoa. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse, pelo pronome pessoal, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Quando ele vier, pronome pessoal, o Espírito Santo, quando vier o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele
vos guiará a todos